O tema do nosso trabalho é espectrometria de massas e o grupo é composto por mim, Brenda Souza, Herbert de Oliveira, Júlia Araújo, Valéria de Jesus e Hanna Clícia. Em 1907, Thomson construiu o primeiro espectroscópio de massa. E esse fato só foi possível porque na década anterior ele descobriu o elétron. Tal feito lhe garantiu o Prêmio Nobel em Física. A pesquisa passou adiante para o seu aluno, Alstom, que aperfeiçoou, garantindo maior separação entre os íons de massas diferentes. A espectrometria de massas é um método analítico instrumental utilizado para identificar compostos baseados na composição molecular. Essa técnica permite a análise de amostras que tenham todos os seus componentes desconhecidos e também é possível quantificar compostos já conhecidos. E na atualidade, essa técnica é muito utilizada na análise de macromoléculas biológicas. E o que é isso? Foca totalmente na química das proteínas. Serve para identificar, caracterizar modificações e sequenciar proteínas e peptídeos de interesse biológico e biomédico. É gerar íons a partir de moléculas. E eles serão ionizados, analisados, separados pela sua razão massa-carga. E assim ter respostas quantitativamente e qualitativamente. E para que essa análise ocorra, a molécula deve estar na sua fase gasosa e pura. Para que ocorra a ionização, e após a ionização haverá íons de massas diferentes, que serão automaticamente detectados pelo espectrômetro de massa. O primeiro componente do espectrômetro de massa em unidade de entrada da amostra, que traz a amostra do ambiente laboratorial para a pressão mais baixa do espectrômetro de massa. Basicamente, as pressões dentro do espectrômetro de massa vão de alguns poucos milímetros de mercúrio em uma fonte de ionização química até alguns micrômetros de mercúrio nas regiões do analisador de massa e do detector do instrumento. A unidade de entrada da amostra ela leva até a fonte de íons, onde as moléculas da amostra são transformadas em íons em fase gasosa, e os íons, então, eles serão acelerados por um campo eletromagnético. Aí, a seguir, o analisador de massa separa os íons da amostra baseado em sua razão massa por carga. Os íons serão contados pelo detector e o sinal é registrado através de um processador do sistema de dados. Em geral, será feito por um computador com um programa adequado. O produto do sistema de dados que o espectrômetro captou é gerado um gráfico. Esse gráfico ele vai apresentar algumas razões numéricas de íons detectados como uma função de sua razão. A função desse espectrômetro de massa é a determinação de massa molecular com elevada exatidão, incluindo biomoléculas e materiais poliméricos, identificação de substâncias, mesmo em misturas complexas, informações estruturais, conectividade dos átomos numa molécula, por exemplo, informações termoquímicas e análise de padrões isotópicos. A espectrometria de massas é uma ferramenta importante na identificação de compostos desconhecidos. Essa técnica não envolve a interação da luz com a matéria. O princípio básico dessa técnica é gerar íons de compostos orgânicos ou inorgânicos, separar esses íons pela sua razão massa-carga e, por fim, detectá-los qualitativamente e quantitativamente. Nessa técnica, acontece da molécula sofrer ionização e formar íons. Esses íons que podem ser moleculares, com uma característica maior da molécula, ou pode ser alguns fragmentos que são resultados de alguns componentes dessa molécula.
O objetivo dessa técnica é caracterizar átomos e moléculas por medida da razão massa-carga de seus íons, identificar compostos desconhecidos, quantificar compostos já conhecidos e auxiliar na elucidação da estrutura das moléculas. Por fim, a instrumentação utilizada nessa técnica se chama espectrômetro de massas. E componentes básicos desse espectrômetro de massas é, primeiro, uma fonte de ionização, seguido de um analisador de massa, depois com um detector, tendo no início uma entrada da amostra e no seu fim um espectro de massa. O espectro de massas é um equipamento utilizado para identificar os diferentes átomos que compõem uma substância, isto é, faz uma análise química qualitativa e quantitativa. E como ele funciona? O instrumento analítico é composto com um compartimento fechado a vácuo para que não venha a ter interferência com a atmosfera. E dentro do compartimento, existem 3 seções que irão caracterizar o espectrômetro de massa. O primeiro é a fonte de íons, em que a atmosfera gasosa a ser analisada é convertida em íons. O segundo, o analisador, onde os íons são separados e discriminados em função da sua razão massa-carga. E o terceiro, detector de íons, onde os íons são detectados e transmitidos para um sistema de processamento de dados, resultando o espectro de massa. Quando ele é utilizado em ensaios de segurança alimentar, o espectrômetro de massa ele vai nos permitir identificar compostos desconhecidos, quantificar compostos conhecidos e confirmar os compostos detectados, que são comumente utilizados para a determinação de compostos orgânicos e inorgânicos em níveis denominados traços. Um exemplo de aplicação para análise de resíduos de pesticidas em amostras de origem vegetal é a extração dos compostos de interesse, que é feita pela técnica de extração conhecida como caches, e a limpeza pela técnica conhecida como extração dispersiva em fase sólida. Após o processo de extração e limpeza, o extrato é dividido em 2 vios, onde um é avolumado com acetonitrila para ensaios de cromatografia líquida, o outro com a acetona, que é para ensaios de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Uma técnica muito utilizada é a técnica de Maldiv-Toff. A técnica de espectrometria de massas Maldiv-Toff permite a comparação de espectros de massas de um micro-organismo isolado com espectros de referências de cepas conhecidas, possibilitando a classificação e identificação do patogênio com mais de rapidez do que os métodos convencionais. Pessoal, com esse trabalho a gente pode aprender um pouquinho sobre espectrometria de massas, desde o surgimento da técnica no início do século XX, a criação do primeiro espectrômetro, que aconteceu no início do século passado, que também serviu e serve como base para o método de espectrometria de massas, para essa técnica, que é utilizada até hoje na análise de substâncias, é uma técnica essencial, e os princípios básicos dela. A gente aprendeu também que a espectrometria de massas é um método analítico de identificação, quantificação e qualificação de compostos, sendo eles conhecidos ou desconhecidos, além de fazer uma análise de macromoléculas. O princípio da técnica se baseia na ionização de compostos químicos a fim de gerar íons ou fragmentos moleculares, fazendo uma correlação massa-carga. Depois do processo de ionização, as moléculas vão criar íons de massas diferentes, elas vão se destacar, gerando o espectro de massa, que é analisado. Essa técnica tem como ferramenta geralmente o computador, que é associado ao espectrômetro. A fonte emissora do espectrômetro ioniza as substâncias, que são separadas no analisador e detectadas. Por fim, esses dados são analisados, são quantificados em um gráfico realizado por um computador.
Essa técnica é importantíssima porque ela possui alta exatidão, ela é uma técnica rápida de ser executada, ela determina com muita precisão a massa molecular, mesmo de biomoléculas e materiais poliméricos. Ela analisa misturas complexas e é isso. Eu espero que vocês possam ter gostado da nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês acerca desse tema, e é isso.